Salve! Eu sou Marinalva Martins, estudante de cultura racional e uma estudiosa da história do Brasil e do mundo. O reinado de Dom Pedro II. Quando o imperador Pedro I abdicou, partindo para Portugal, deixou a coroa a seu filho, o príncipe Pedro de Alcântara, que então contava pouco mais de 5 anos de idade. Nesses casos, não tendo o herdeiro real idade suficiente para governar por si, organiza-se uma regência, isto é, um governo de pessoas esclarecidas e patriotas, que cuidem da administração em nome do soberano. Foi o que se fez em nosso país. Houve um período de regência entre os anos de 1831 e 1840. Um dos regentes foi o padre Diogo Antônio Feijó, homem de grande energia e desprendimento pessoal. Quando o príncipe fez 15 anos, foi declarada a sua maioridade, e ele passou a ter encargos de governo, auxiliado, é claro, por seus ministros e conselheiros. Longo foi o reinado de Dom Pedro II, pois durou quase 50 anos. Por todo esse tempo, notável foi o progresso revelado por nosso país, tanto nos aspectos materiais, os da produção e transportes, quanto nos aspectos do desenvolvimento político e adiantamento das artes e ciências. Na agricultura desenvolveram-se as fazendas de café, que passaram a dar lucros fartos e certos. Os cafezais se espalharam pela província do Rio de Janeiro e as regiões próximas de Minas Gerais e Espírito Santo, para depois atingirem São Paulo. Em boa hora, assim cresceram as lavouras de café. O plantio da cana se tornou menos rendoso, porque os países da Europa já não importavam mais o açúcar de cana. Os europeus haviam descoberto um processo de extrair açúcar da beterraba, planta de fácil cultivo nos climas frios e temperados. Também o cacau, o algodão e o fumo, bem como os couros, eram exportados, oferecendo lucros. O comércio se desenvolveu especialmente nas regiões do Rio de Janeiro e de São Paulo, onde os primeiros trechos da estrada de ferro foram construídos. Mas o reinado de Dom Pedro II enfrentou também dificuldades sérias em lutas dentro do país e no exterior. Das lutas internas, a mais longa e difícil foi a Revolução dos Farrapos, e das lutas externas, a Guerra do Paraguai.